paz do Senhor Jesus seja em tua vida. Eu vim ler com vocês o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê em Jesus será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Mateus capítulo 7. Jesus vai pregar uma palavra muito estreita, porque na verdade, para ir morar no céu é com muita tribulação, falou Paulo lá em Atos capítulo 14. Importa que com muitas tribulações entremos no reino dos céus. Então quem quiser ir morar no céu, aqui na terra vai ter que aprender a andar com Deus. Quem quiser ir morar no céu, vai ter que ser amigo de Deus aqui na terra, porque depois da morte não terá como a pessoa ser amigo de Deus, andar com Deus, porque vindo depois o juízo, aí o camarada vai se apresentar a Deus para assim receber aquilo que ele fez em vida, das suas obras. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou ler também outro texto da Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, na verdade, mas que segundo escreveu Lucas. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porviai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a incitar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Para quem não sabe, iniquidade é o pecado, é a prática do pecado. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Jesus, ele veio mostrar ao homem o caminho que o homem deve andar, o caminho que o homem ele tem que andar. Quando Jesus saiu para pregar este evangelho, ele tinha aproximados 30 anos, iniciar o seu ministério. E diz a Bíblia que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e ele foi levado para o deserto. No deserto, Jesus esteve lá 40 dias sem comer e sem beber, jejuando, vivendo em espírito.
E após esse termo dessa grande obra, que Jesus, pelo Espírito de Deus, o impeliu para que ele fosse para o deserto. Após ele ter feito esse trabalho, ter cumprido aquilo que a carne do homem não conseguiria ter cumprido, que o homem não consegue ficar um momento sem comer, um momento sem beber, mas Jesus provou que é, sim, possível ao homem fazer isto para Deus. E ele saiu para pregar este evangelho, porque para isso ele veio, para isto ele veio, aliás, e para isso ele nasceu, para dar testemunho da verdade. Jesus saiu do deserto da Galileia e foi em destino às aldeias, às cidades, de caminho a Jerusalém, pregando e anunciando: arrependei-vos, porque é vindo até vós o reino dos céus. Jesus pregou uma mensagem que os fariseus queriam contradizer a ele, segundo a doutrina que ele pregava. E diz a Bíblia que a autoridade que Jesus pregava não era como as dos saduceus, porque os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. Eles acreditavam que a pessoa ia reencarnar na outra vida, ia vir no outro corpo. Mas Jesus falou que não se dá em casamento na outra vida, e não pode o homem vir em outro corpo. E Jesus pregava a mensagem de Deus. Por onde ele passava, curava os enfermos, para que se cumprisse a escritura que o profeta Isaías falou, que verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as chagas do povo, Jesus levou sobre si. E ele passava anunciando a mensagem de Deus. E Jesus curava todas as enfermidades. Ele batizou, ele ressuscitou, ele curou coxo de nascença, cego de nascença, ressuscitou o seu amigo Lázaro, depois de 4 dias, morto, fedendo. Ninguém suportava mais estar perto de Lázaro, mas Deus, que deu a vida ao homem, foi Ele mesmo que permitiu que Lázaro, por alguns momentos, por alguns dias, ficasse ileso, ficasse morto. Mas ele era para que o poder de Deus fosse manifestado, para que a sua irmã Marta e Maria vissem que Deus, Ele tem o poder de trazer dos mortos e fazer com que o homem viva. Por isso que as pessoas hoje não mais acreditam neste evangelho cristocêntrico, acreditam segundo filosofias humanas, acreditam segundo o conhecimento que aprenderam dentro de sala de aulas, segundo o aprendizado que teve, segundo o curso que aprenderam. Mas Jesus, Ele provou para toda a raça humana que Deus é poderoso nos céus e na terra, que Deus tem o domínio sobre tudo, e até do fôlego de vida do homem, Deus tem o controle. Por isso que morrem 4 e 5 pessoas por minuto. É uma estatística que diz, e a maioria dessas pessoas nunca conheceu esse Deus, nunca ouviu falar acerca desse Deus, que esse Deus tem o poder de salvar o homem, ainda que ele morra, ainda que ele sofra a condenação. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. E o apóstolo Paulo falou que grande é este mistério, sem sombra de dúvida alguma. Aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Jesus foi o homem que trouxe uma doutrina de autoridade, porque ele não falava como os fariseus falavam, ele não pregava como os fariseus pregavam. Jesus, ele não fazia obras de homens, ele foi enviado por Deus para poder trazer uma mensagem. Era isso que estava escrito no livro de Isaías, no capítulo 61, que ele viria para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança desse nosso Deus. Mas Jesus, ele pregava o evangelho. Algumas pessoas acreditavam, outras murmuravam, outras não criam, e assim foi o ministério de Jesus. 33 anos e pouco ele fez, em aproximados 3 anos e meio, obra extraordinária, uma obra que ficou na história
de todos os seres humanos. É uma história que Ele fez, mas o mais interessante é que Deus construiu essa história não para que o homem só apenas conhecesse a história que Ele realizou na cruz através do seu Filho. Ele quer que o homem conheça o autor da história, o fundador da história, aquele que fez a história, aquele que criou o universo, o mundo e tudo que neles há. Jesus é o Verbo de Deus que fez carne, e Ele habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, como a glória do unigênito do Pai, cheio de glória, cheio de graça, cheio de verdade. Jesus é o Verbo de Deus. Então, quando Ele pregou essa mensagem que eu li aqui em Mateus capítulo 7, Ele falou a respeito da estrada, Ele falou a respeito do caminho, Ele falou a respeito da porta estreita e da porta espaçosa. A porta estreita, são poucos que conseguem entrar por ela. Da porta espaçosa, multidões, muitos conseguem passar por ela, porque nem todos a conseguem a identificar. A maioria das pessoas não estão interessadas em entrar pela porta estreita. Jesus falou no Evangelho de João capítulo 10 e versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. A porta é estreita. Para ir morar no céu, para ir viver no céu, é muito doloroso, é aflito demais, é até em alguns pontos, em alguns casos, chegar à morte, por tão difícil, por tão estreito, por tão dolorido que é essa porta estreita que Jesus falou, que Ele mesmo próprio a é. E Ele chamou todo mundo, sem fazer acepção de pessoa alguma, desde o coxo até o mais viciado, desde o mais moço até o mais velho, desde o religioso ao irreligioso, desde o que crê ao que não crê. Jesus convidou a todos para fazer parte das bodas do Cordeiro. Por isso que quando Ele mandou pregar o Evangelho, Ele disse, dando uma ordem: forçai-os a entrar, forçai-os a entrar por esta porta, para que sejam participantes da boda do Cordeiro, da festa nupcial que acontecerá no grande dia de nosso Deus, no encontro do noivo com a noiva, no encontro do Senhor com a sua igreja. Será uma festa nupcial, mas acontece que a maioria não está interessada de fazer parte dessa festa tão poderosa, tão gloriosa que será naquele dia. Hoje você convida as pessoas para elas fazerem parte de uma comemoração, de um aniversário, de uma festa de um parente, de uma festa de amigos, e elas não recusam, porque lá nessa festa possa ser que esteja bebidas, tenha carne para se assar e tenha conversa fiada para contar. Mas na festa que Jesus vai dar lá no reino de Deus, lá no reino da glória, lá não vai ter bebida alcoólica, lá não vai ter carne para comer, lá vai ter a virtude de Deus, o poder de Deus, para aqueles que foram dignos de serem participantes desta festa, aqueles que aqui em terra não recusou o convite e não se estribou no seu entendimento para poder entender o que Deus tinha e oferecido por meio do seu Filho. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Então crê no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é para te fazer rico, o Evangelho não é para te fazer bem estar aqui na terra, não é para te deixar bonito. O Evangelho é para te arrancar das trevas e transportar para a luz. O Evangelho é para te tirar das mãos do diabo e te colocar nas mãos de Deus. O Evangelho é para te livrar sua alma da condenação do inferno e da ira futura de nosso Deus. Por isso que Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. O que as pessoas ainda não entendeu, que elas são criatura, porque só torna ser filho de Deus aqueles que crêem no nome de Jesus, e Deus tem o poder de transformá-los em filhos de Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus.
para a honra de Deus, porque Deus que dá honra segundo a sua palavra. Deus quer converter o homem dos seus maus caminhos. Deus quer salvar o homem da sua ignorância. O caminho é estreito, a porta é apertada, e poucos que conseguem entrar. Por isso que quando Jesus pregava essa mensagem, os principais que se levantou contra ele, não foi o ímpio, não foi os bêbados, não foram os mentirosos, foram os que se diziam ter uma religião, se diziam ter uma lei, e essa lei eles não obedeciam, porque eles só viviam de aparência, só viviam pela hipocrisia. Era a lei mosaica, a lei de Moisés. E aqueles religiosos, quando chegavam para Jesus, falavam para Jesus: mas na lei de Moisés está escrito que se a mulher que foi pega no ato de adultério, adulterando contra o seu esposo, ela tem que ser apedrejada. E eles trouxeram só a mulher. Por que não trouxeram o marido? A lei de Moisés falava que tinha que trazer ambos, os dois, não era só um, tinha que trazer o esposo também. Só que eles eram tão astutos, tão mentirosos, tão hipócritas, que diziam que tinha uma lei, mas não cumpriam esta lei. Eles cumpriam a tradição dos homens, viviam pela tradição, eles sempre priorizavam a tradição dos homens. Por isso que Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 15: vós, pelas vossas tradições, invalidastes o mandamento de Deus, a lei de Deus. Então o homem sempre quis mostrar boa aparência para Deus, o homem sempre quis mostrar boa aparência para o próximo. Mas quando chegaram diante de Jesus, Jesus revelava o oculto do homem, o que os homens não conheciam. Deus sabia muito bem, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem planta ele ceifa. Não há esquadriação no pensamento de Deus. Por isso que os homens nunca conseguiram pegar Jesus em alguma palavra para poder o acusar de morte. Pelo contrário, quando eles tentavam se aproximar de Jesus para justificar os seus erros, para justificar o seu modo pecaminoso de viver, Jesus mostrava e desvendava a hipocrisia que estava estampada no rosto deles. Só que os homens religiosos não percebiam. Até o povo estava sendo alertado, até o povo estava conseguindo ver. E quando eles viram Jesus pregar, eles bem reconheciam: realmente este aí não é como os saduceus, realmente este aí não é como os fariseus, não é como os religiosos. Ele tem uma doutrina diferente, ele não prega como eles pregam, ele prega tendo autoridade, porque ele expulsa os demônios, cura os enfermos, ressuscita os mortos, dá vida o que não tem, dá alegria para o que não tem. Este aí faz o homem nascer de novo. Jesus curou muitos paralíticos, ele curou muitos leprosos, ele curou muitas pessoas que estavam coxas, cegas. Mas a principal cura que Jesus queria efetuar no homem não era a cura física, mas sim a espiritual. Jesus queria operar um dos maiores, se não dizer o melhor e maior milagre, que era a salvação do homem, a salvação da alma do homem. Ele salvou muitos, muitos foram salvos por este Jesus, que há mais de 2000 anos ressuscitou em meus mortos, e ele está vivo pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. Esse Jesus, a Bíblia o considera como Filho de Deus, Filho do Altíssimo. E ele mesmo próprio declarou: ninguém desceu do céu, senão aquele que subiu, o Filho do Homem. Porque assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim também seja o Filho do Homem levantado por esta geração, por estes homens. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente não está falando de qualquer nome,
Quando a gente está falando de Jesus, a gente está falando de um nome que é sobre todo nome, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 19, que Deus, em Jesus, lá no céu, ele vai ter um novo nome, e ele se chama pela palavra de Deus. Então ele recebeu um nome que é sobre todo nome, para que diante desse nome se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Hoje as pessoas dificilmente querem se prostrar diante deste nome, querem se curvar diante desse nome, não quer venerar este nome, não quer adorar este nome. Mas vai chegar um dia, e este dia está tão próximo do que nunca, está mais perto do que quando nós aceitamos a fé, diz a Bíblia lá em Romanos. Então vai chegar um dia que o homem, queira ou não queira, que os grandes reconheçam ou não reconheçam, que os poderosos reconheçam ou não reconheçam, vai ter que se prostrar diante desse nome que é sobre todo nome. Todos terão que ver ele vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Jesus, diz a Bíblia Sagrada, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é o que era, o que há, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas quando eu li esse texto aqui em Mateus capítulo 7, Jesus falou para que o homem se acautelar dos falsos profetas. Tome cuidado, porque o falso profeta, ele não vem dizendo que ele é um lobo, mas é pelos frutos que você conhece quem ele é. Jesus falou que o diabo, ele enganaria muitos, faria grandes sinais de prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. A Bíblia diz que só será salvo o remanescente, aquele que foi fiel a Deus. E ser fiel a Deus não é você ter uma casa boa. Ser fiel a Deus não é você ter um carro bom. Ser fiel a Deus não é você ter saúde. Ser fiel a Deus não é você ter uma família boa. Ser fiel a Deus não é você ter conhecimento. Ser fiel a Deus é quando você estiver de cara com a morte, de cara com a perseguição, de cara com a tribulação. É quando você for provado por esse Deus, pela permissão dele, e você não o negar. Quando Paulo estava na sua idade já avançada, na sua velhice, a Bíblia diz que ele combateu o bom combate, acabando a carreira e guardando a fé. Estevão não negou o nome de Jesus quando ele defendeu este evangelho, que aqueles principais sacerdotes e anciões do povo desprezaram. E ele falou para que todos eles ouvissem: este mesmo que vocês traíram, este mesmo que vocês negaram, Deus o levantou em meus mortos. E eles rangiam os dentes quando ouvia Estevão pregar. Estevão teve seu rosto transformado em rosto de anjo, na glória de Deus. E eles viram o rosto de Estevão como se estivesse vendo um rosto de anjo. E eles mesmo assim não paravam de ranger os dentes, não paravam de ter inveja de Estevão. E Estevão pregava, o Espírito de Deus falava em seus lábios, a ponto de eles não puderem resistir a esse Espírito. E mesmo assim, eles colocaram Estevão fora do sinédrio e o apedrejaram até a morte. Este aí foi um que não negou o nome de Jesus e não parou de defender a verdade que aprendeu de Jesus. Estevão era um jovem cheio de fé, cheio de sabedoria e cheio do poder de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, ele não teme ao homem, porque ele sabe quem o convencionou para esta obra. Ele sabe muito bem quem o alistou para a guerra. Deus, quando chamou Moisés, Moisés ainda era uma criança, ainda era um bebê, 3 meses.
quando Moisés foi levado pela determinação de Herodes, aliás de Faraó, e Faraó determinou que toda criança teria que morrer abaixo de 2 anos. Moisés é o símbolo de Jesus Cristo, quando o mesmo Herodes, já no tempo de Jesus, ele deu um decreto que toda criança, macho, deveria morrer abaixo de 2 anos, porque ele ouviu que nasceria um novo rei, estava vindo aí um novo rei, porque os magos o disseram para ele. Na mesma feita foi Moisés, quando o faraó ouviu que estava escrito nas escrituras de um libertador, Faraó mandou matar toda criança, consumiu, mas Deus o guardou. A Bíblia diz que Deus era com Moisés. Deus, ele permitiu que a mãe de Moisés, o seu pai, colocasse ele dentro de um celeiro e colocou ele, e ele desceu de rio abaixo, mas Deus fez com que as águas do rio Nilo voltassem para o contrário, e ele foi para lá na casa de Faraó, e a filha de Faraó pegou Moisés, e a Bíblia diz que ele cresceu em toda a ciência dos egípcios. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, mas ele tinha um sangue, ele tinha uma personalidade. A personalidade de Moisés não era de egípcios, a personalidade de Moisés era de povo hebreu, povo simples, povo que foi criado sempre na dura cerviz. E Deus ouviu o clamor daquele povo, Deus ouviu o gemido daquele povo, a ponto de Deus levantar Moisés. Depois da sua idade, ele não quis aceitar ser chamado filho da filha de Faraó, ele não quis receber a glória do povo de Faraó, ele recusou a prata e o ouro, ele recusou tudo aquilo que Faraó tinha dado à sua filha. E Moisés quis ser como o seu povo, ele quis sofrer com o seu povo, e ele matou um egípcio por ele defender um do seu povo. E Deus levou ele para o deserto. Lá no deserto ele parou, conheceu Jetro, que futuramente tornaria o seu sogro, e ele foi um dia conhecer aquela chama que não se consumia naquela sarça, e ele foi lá no Monte Horebe, e quando ele foi, pela visão que ele viu aquela visão tão extraordinária, que aquele fogo não se consumia, aquele fogo só queimava, e nunca se apagava. E Moisés teve uma curiosidade, ele foi lá mais perto para ver de perto aquela visão, e quando ele chegou mais perto daquela terra, o próprio Deus se apresentou para ele e falou: Moisés, tira essas tuas sandálias, porque a terra que você está é terra santa. E Moisés, todo trêmulo com a visão que ele estava vendo, com a voz que falava com ele, e Deus se apresentou para Moisés: eu sou o que sou, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Deus militou Moisés naquela obra de ele voltar lá para o Egito, e lá como libertador e como juiz daquele povo, aquele povo que mesmo falaram para Moisés: quem te constituiu como libertador e juízo de nós? Quem te colocou? Esse mesmo Deus que Estevão falou através da sua boca, pelo Espírito Santo de Deus, este mesmo Moisés, Deus o constituiu juízo e libertador daquele povo. E a Bíblia diz que pelas mãos do profeta Moisés, Deus fez grandes sinais de prodígios e maravilhas lá no Egito, diante da face de Faraó. Nunca se levantou profeta semelhante a Moisés, que Deus conhecera face a face. Moisés era um homem de Deus, era o amigo de Deus, era aquele que Miriam, Arão, ficou com inveja e falou: Deus só fala com Moisés, Deus só revela para Moisés. E Deus falou para Miriam e para Arão: nunca
ninguém foi como Moisés, o meu amigo, o meu servo, que desde a sua mocidade, desde a sua casa da servidão, tem procurado andar no meu zelo. Ele faz o que eu mando, ele me obedece. Moisés não é contencioso. Moisés era um homem de Deus, e ele é um profeta de Deus. É o mesmo profeta que falou que dentre vós Deus levantaria um semelhante a mim, e a esse vós ouvireis. Sabe quem é esse um? É Jesus Cristo, aquele que vem pregando a mensagem do arrependimento. E as pessoas falam para mim: prega o amor, mas o amor de Deus é que você seja salvo. Salvai-vos dessa geração perversa. O amor de Deus é que você saia do pecado. O amor de Deus é que você se converta, porque Deus não vai tolerar o pecado que você comete. Deus não está tolerando essa geração de abomináveis. O caminho é estreito, a porta é apertada, poucos que conseguem entrar por ela. Você acha que Deus vai mandar pregar outra mensagem para essa geração de homossexualismos, essa geração de ladrões, essa geração de salteadores, essa geração de incrédulos? Deus mandou pregar uma mensagem, a mensagem do amor. Ele pregou lá na cruz, quando ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus foi provado, demonstrado, foi estampado, foi escancarado, para que todo mundo visse. Mas quem disse que o povo está interessado? O povo quer usar desta palavra de amor para viver no pecado do adultério. Essa palavra que o povo quer usar de amor para ficar matando o próximo. Não sabe o que é amor. Pensa que o amor de Deus é você amar a sua esposa. O amor de Deus está muito acima do amor humano. Se o homem entendesse o que é o amor de Deus, aí sim ele pregava o amor, como os crentes pregam. Porque o amor de Deus é que o homem seja salvo. O amor de Deus é que o homem venha para os pés dele, se converta dos seus maus caminhos. Pois a Bíblia declara e diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes, olha, preste bem atenção ao que Deus fala: antes se arrependam e se convertam de todos os seus maus caminhos. Aí o homem vai conhecer o amor de Deus. Porque as pessoas pensam, até alguns evangélicos pensam, que o amor de Deus é você ir lá e dizer para a pessoa: Jesus te ama. As pessoas pensam que o amor de Deus é você ir lá e abraçar outra. O amor de Deus está muito além disso. O amor de Deus, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, aliás, capítulo 13, Paulo falou que o amor não trata com leviandade. O amor não é contencioso. Mas está cheio de evangélicos fazendo contendas e diz que tem amor de Deus, diz para pregar o amor de Deus, mas não vivem o amor de Deus. Porque para viver o amor de Deus, você tem que ter Cristo na sua vida, o Espírito Santo de Deus viver consigo dia e noite, noite e dia. Mas os evangélicos não conhecem. Por isso que Estevão enfiou o dedo na cara daqueles hipócritas, daqueles fariseus. Vocês que mataram este Cristo, Deus o ressuscitou às soltas da ânsia da morte, porque nem mesmo a morte poderia conter aquilo que Deus estabeleceu pelo seu decreto e pela sua presciência. Quer viver o amor de Deus? Então ande pela porta estreita, conheça Deus e prossiga em conhecê-lo. Aí a humanidade mata porque não tem amor, não sabe o que é o amor, não tem paz com Deus, não tem paz com o seu semelhante, não tem paz com o seu próximo, não tem paz consigo, fica todo perturbado, nada está bom para ele. Uma hora ele está aqui, outra hora está lá. Porque o pecado deixa o homem tão transtornado a ponto de ele olhar para si e ver que não tem mais jeito para ele. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus
tem poder para perdoar os pecados. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o amor de Deus, a vontade de Deus, é que todos os homens conheçam a sua verdade e se arrependam dos seus maus caminhos. Busque no Senhor. A Bíblia manda você buscar no livro do Senhor e lede. Buscai no livro do Senhor e lê. Lê, porque bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve, e bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Eis que cedo venho, guarda o que você tem, para que ninguém tome de ti a coroa da vida eterna. Eis que estou à porta, Jesus falou. Quem ouvir a minha voz e abrir a sua casa, eu entrarei nela, cearei com ele e ele ceará comigo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem crê em mim, Jesus falou, como diz a Escritura, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ser e jorrarão para a vida eterna. Examine o homem a si mesmo, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada homem vai ter que prestar conta com Jesus, porque Paulo falou, teremos que se apresentar ante o tribunal de Cristo, e cada um ser julgado segundo as suas obras. Então, naquele dia, você que desprezou esta mensagem, porque o Evangelho de Cristo nunca foi para condenar o homem. Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 12, e a partir do versículo 50, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, eu não julgo, porque eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Mas se alguém ouvir e não praticar, já tem quem o julga. A palavra que eu tenho pregado, essa irá julgar no último dia. Então, quando a gente sai de casa para pregar o Evangelho, não é para te condenar, é para te salvar da condenação. Mas acontece que se você não crê, já está condenado. Examinai as Escrituras, porque nelas você encontra a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A profecia não foi produzida por vontade de homem algum, mas ela foi inspirada por Deus a homens santos que falaram pelo Espírito de Deus. Toda a Escritura, ela foi inspirada de Deus, e ela foi feita e foi estabelecida pelo próprio Deus. Então, quando o homem despreza esta mensagem, não está desprezando a homens, está desprezando o próprio Deus. Desprezou Moisés, desprezaram os profetas, desprezaram Jesus, e nos últimos tempos desprezaram também os apóstolos, e agora nesses últimos dias tem desprezado a igreja que prega a verdade do Evangelho. Porque se eu estivesse aqui pregando o que você gosta de ouvir, o que as religiões pregam, você poderia até ouvir e receber de bom grado, mas não ia produzir no seu coração a fé para você crer como diz a Escritura. Mas como eu prego, como Jesus mandou pregar, como os apóstolos pregaram, porque a mensagem deles era só duas: Jesus e a ressurreição, porque Ele é a ressurreição da vida. Ainda que um homem morra, Ele o ressuscitará no último dia. Ainda que o homem morra, pereça o seu corpo, pereça a sua saúde, pereça os seus bens, ainda que ele perca tudo, mas ele se lembrar, como Jó se lembrou: o meu Redentor vive e por certo se levantará. O Redentor de Jó era Jesus Cristo. Ele é o guarda de Israel, o Redentor de Israel. Não é o Cristo Redentor do Rio de Janeiro,
porque aquilo é abominação aos olhos de Deus. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Ele é o nosso Redentor. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que nos últimos tempos as pessoas não iriam dar ouvido à sã doutrina, desviariam os ouvidos da verdade, amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Por isso que você vê as pessoas correndo de um lado para outro, buscando por homens corruptos de entendimento e privados de toda a verdade. Mas quando é para buscar Jesus na oração, as pessoas não têm tempo. Quando é para buscar Jesus na sua palavra, as pessoas não têm tempo. Mas quando é para buscar os falsos profetas, as pessoas dão um jeito. As pessoas se arrumam bem rápido e vai em busca deles. Mas quem é de Deus? Mas quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, porque delas eu sou conhecido, e eu as conheço muito bem. Então sempre há alguém de Deus aqui na terra, porque quando Deus levantou os profetas, o povo rejeitou. Quando Deus levantou os apóstolos, a maioria cria e outra parte não cria. Quando veio Jesus, o povo queria contradizer a sua palavra, mas nunca pôde e nunca poderá, porque quem fala na boca do homem, quem falava na boca de Jesus, dos profetas e dos apóstolos, era o Espírito Santo de Deus, que foi dado, derramado sobre toda a carne. Por isso que a sabedoria do homem não consegue entender os mistérios de Deus, porque Jesus ocultou as coisas para os sábios e entendidos de coração e revelou aos pequeninos, porque assim é a vontade de Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É uma loucura de Deus, Deus que quis, Deus que determinou, porque operando eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem vai contender? Quem vai se opor contra Deus? O barro não pode dizer para o Criador: por que me fez dessa forma? Por que eu sou assim? Então, se você quiser ir para o céu, o caminho é estreito, a porta é apertada, são poucos que conseguem entrar por ela e achá-la. Jesus veio, morreu por nossos pecados, padeceu, foi injuriado, foi desprezado, cuspiram nele. Eles não quiseram saber de Jesus, porque Jesus era o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele era a água viva, e é até hoje, mas as pessoas não querem beber desta água. As pessoas não estão preocupadas em morar no céu, mas ele mesmo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas convém que eu vá, porque se eu for, eu voltarei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus prometeu, e já se passaram muito tempo,
depois dessa promessa que ele falou e fez para aqueles que crescem na sua palavra. Mas nós estamos vivendo os tempos em que as pessoas estão escarnecendo dessa promessa. As pessoas não mais acreditam que ele vai voltar. Mas ele mesmo falou que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele ficava vigiando a sua casa, porque ele não sabe se o ladrão vem na primeira vigília da noite, ou na segunda vigília, ou na terceira. Mas se ele soubesse, ele ficava lá vigiando. Por isso que a Bíblia diz: sede sóbrio, sede prudentes, vigiai e orai, estejais apercebidos quanto ao dia do Senhor. Bem-aventurado é o servo que, quando o seu Senhor voltar, o achar vigiando. Bem-aventurados é aqueles que participarão da primeira ressurreição, porque sobre este não terá poder a segunda morte. Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está vivo pelo século dos séculos. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele padeceu. Ninguém quis saber dele. As pessoas negaram ele pelo modo de vida dele, porque Jesus não vivia nos palácios da vida. Jesus não vivia dentro das grandes metrópoles da vida. Jesus não vivia em casa